Trabalhadores de Ribeirão enfrentam risco diário no trânsito na Zona Leste. Na região da Castelo Branco, os cruzamentos não foram pensados para os pedestres e até pegar ônibus é perigoso. 1, 2, 3, 4, 5 flagrantes. E a contagem ficaria muito maior se a reportagem permanecesse aqui na rotatória que liga as avenidas Castelo Branco, Maria de Jesus Condeixa e 13 de Maio. Os pedestres têm uma competição injusta com veículos de todos os tamanhos, passando às pressas pelo trecho que permite acesso à rodovia Abrão-Assede. Essa região da cidade concentra muitas empresas, indústrias e comércios atacadistas. Logo, é fácil de imaginar que são atraídos para cá trabalhadores das mais diversas categorias. Caso do Rafael, que vem trabalhar de ônibus, desce num ponto que fica no sentido bairro-centro e depois precisa atravessar 4 pistas e a rotatória para poder chegar ao emprego. E não tem um ponto fixo, então a gente atravessa grama, barro, que nem agora está chovendo, aí o risco é maior também de acabar caindo na lama. Então a gente tem que andar bastante para chegar até o nosso local. A opção de passarela para a travessia das pistas fica a 1 quilômetro do trabalho dele e de dezenas de colegas. A caminhada e também a espera pelo transporte público são marcadas pela insegurança. Os carros vêm de um sentido, a gente fica parado para outro. Então, nesse instante de esperar o ônibus, pode vir alguém e roubar seus itens, seu pertence, como aconteceu já. Iluminação? Iluminação zero. Quando a lua tá legal, fica melhor, fica mais fácil. Ou então a iluminação é dos carros, quando eles estão passando. O rastro de terra mostra mais do que um caminho improvisado pelos trabalhadores para atravessar o canteiro. É a falta de uma opção mais adequada que força o pedestre a tomar as decisões erradas. Desse ponto onde eu estou para frente, atravessar a rotatória é o mesmo que colocar a vida em risco. Mas, infelizmente, essa é a realidade diária, pelo menos 2 vezes ao dia, de muita gente que usa essa região para ganhar a vida. Os bairros ao redor nasceram com característica industrial, mas o crescimento da cidade não veio acompanhado de planejamento para adaptar o ir e vir das pessoas. Não tinha uma movimentação nesse ambiente de tráfego. Agora, com o crescimento populacional e com esse novo atacadista, há necessidade de ter mais semáforos e ter mais passarelas, porque o índice de trânsito de pedestre é muito grande e ali tem que ter esse cuidado, porque senão nós vamos ter acidentes ali com os pedestres. A rotatória até passou por uma reengenharia de tráfego recentemente, durante as obras de implantação dos corredores de ônibus. Mas a mudança, de acordo com o especialista em trânsito, veio tarde e desatualizada. O plano de semáforos atende veículos, mas não protege pedestres. E a gente tem uma grande dificuldade, que às vezes o projeto é feito e a hora que ele é implantado, ele já precisa de um outro projeto, porque a cidade já cresceu demais da conta, a população aumentou demais, o índice de veículos e motocicletas aumenta demais. Então, quando se faz um projeto, tem que pensar a longo prazo, porque senão, quando ele é implantado, ele já precisa ter alterações. A resposta para as dificuldades encontradas nessa região não dependem só da prefeitura. Parte do trecho está sob concessão da empresa que administra rodovias e até mesmo um novo planejamento das linhas de ônibus ajudaria muito. Bom, nós já estamos fazendo a nossa parte, que é divulgando. Aí seria o Ministério Público, fiscal da lei, e a gente comunicar a Prefeitura Municipal, a autarquia DR e a concessionária. Estrutura aqui na Castelo Branco tem, tá? Porque tem as vias tanto de um lado quanto do outro e tem espaço para colocar. Seria mais fácil colocar um ponto de ônibus, na minha visão, que seria mais rápido, mudar uma linha de ônibus que passasse dos lados, já ajudaria muito a população. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A RP Mob informou que um novo semáforo foi instalado na região para reduzir a velocidade dos veículos e facilitar a travessia dos pedestres. Já a concessionária responsável pelo trecho afirmou que a Avenida Castelo Branco está devidamente sinalizada e possui 3 passarelas e outros 4 pontos de travessia em nível. A gente segue falando sobre isso agora com Lucas Mora, ele que é engenheiro de trânsito. Lucas, muito bem-vindo aqui. Com os pedestres arriscando por falta de opções, quem pode ser responsabilizado em caso de acidentes? Lucas, boa tarde, muito bem-vindo aqui. Boa tarde, André. Boa tarde, demais telespectadores da Clube. Nós vivemos uma tragédia no trânsito no Brasil, né? De acordo com a Infociga, 1.900 acidentes, 55 vidas foram perdidas em Ribeirão Preto. A nossa Constituição, no artigo 37,
ela é clara com relação ao trânsito, né? E aí remete também à lei do trânsito, né? O Código de Trânsito, que fala no artigo 1º, parágrafo 3º, a responsabilidade objetiva de todos os órgãos de trânsito, o Poder Municipal, né? O Poder Público Municipal, Ministério Público, todos eles envolvidos, aí, os órgãos de trânsito, todo mundo que envolve na área tem que ter responsabilidade sobre a questão da sinalização, planejamento, tudo isso é envolvido dentro da investigação em caso de acidente, né? Principalmente planejamento. Lucas, nós mostramos aí na reportagem que a rotatória até passou por alterações durante as obras de implantação dos corredores de ônibus, mas a mudança, de acordo com o especialista em trânsito, veio tarde e bem desatualizada. É possível consertar esse problema na sua análise? Sim, tudo é possível dentro da engenharia. O especialista, ele comenta, né? As cidades vão crescendo, as regiões, no caso, a região metropolitana de Ribeirão Preto, as indústrias vão surgindo, só que é necessário pensar na mobilidade das pessoas. Em termos de engenharia, no acidente, por exemplo, se você tem uma velocidade naquele ponto, o tempo de reação do motorista, do condutor do veículo, quando ele vê uma pessoa atravessando, por exemplo, naquele local, ele não tem opção de atravessar, atravessa ali, ele não tem tempo de reação suficiente para efetuar uma manobra evasiva e também não tem tempo para frenar. E a pessoa, por sua vez, ela se arrisca ali, como na mídia, né, se arrisca a atravessar, ela não tem ideia que aquele veículo consegue desviar dela, ela acha que consegue, na verdade não é possível. Então, o planejamento é necessário pensar nas pessoas. Você esquece de colocar a pessoa no avanço, né? Você vai crescer o trânsito daquele local, aumentar o volume de tráfego e não se pensa na pessoa. Outro ponto que nós podemos observar é que os bairros ao redor nasceram com característica industrial, mas o crescimento muitas vezes não acompanha as necessidades da população. Aí a gente está falando exclusivamente, né, de falta de planejamento. Sim, você tem que prever isso no planejamento. E entra a questão do investimento, né, nessas previsões. Inclusive, hoje nós temos ferramentas, né? Várias ferramentas de previsão, de cálculo, que você consegue imaginar esse trânsito. Ali a região cresceu, isso é um planejamento necessário. É necessário que o poder público pense sobre onde vai ser o setor industrial, tudo. Quando isso não ocorre, a cidade acaba crescendo. Ribeirão Preto tem um plano diretor. E aí, quando você faz esse plano diretor, discute com a sociedade, é necessário implantar isso de forma ordenada. Então, houve uma falha, mas você tem como corrigir isso através de estudos, né? Você tem como corrigir, fazer essa previsão e pensar na mobilidade. Nós precisamos de mobilidade dentro da região metropolitana e Ribeirão Preto, né? Engenheiro de trânsito Lucas Mora, a quem eu agradeço pela presença aqui. Lucas, um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço, boa semana a todos. Obrigado, André.